Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 23º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Mas antes de começarmos, deixa aquele seu like, pegue um café e vamos lá, galera. Artigo 258-C. Descumprir a proibição estabelecida no inciso 2 do artigo 81. Pena, multa de R$ 3.000 a R$ 10.000. Medida administrativa. Interdição do estabelecimento comercial até o recolhimento da multa aplicada. Disposições finais e transitórias. Artigo 259. A União, no prazo de 90 dias contados da publicação deste Estatuto, elaborará o projeto de lei dispondo sobre a criação ou adaptação de seus órgãos às diretrizes da política de atendimento fixadas no artigo 88 e ao que estabelece o título 5 do livro 2. Parágrafo único. Compete aos estados e municípios promoverem a adaptação de seus órgãos e programas a diretrizes e princípios estabelecidos nesta lei. Artigo 260. Os contribuintes poderão efetuar doações aos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, distrital, estaduais ou municipais, devidamente comprovadas, sendo essas integralmente deduzidas do imposto de renda, obedecidos os seguintes limites. Inciso 1. 1% do imposto sobre a renda devido apurado pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real. Inciso 2. 6% do imposto sobre a renda apurado pelas pessoas físicas na declaração de ajuste anual, observado o disposto no artigo 22 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 1º-A. Na definição das prioridades a serem atendidas com os recursos captados pelos Fundo Nacional, estaduais e municipais dos direitos da criança e do adolescente, serão consideradas as disposições no Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito das Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitárias do Plano Nacional pela Primeira Infância. Parágrafo 2º. Os Conselhos Nacional, Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente fixarão critérios de utilização, por meio de planos de aplicação, das dotações subsidiadas e demais receitas, aplicando necessariamente percentual para incentivo ao acolhimento, sob a forma de guarda, de crianças e adolescentes e para programas de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência socioeconômica e em situações de calamidade. Parágrafo 3º. O Departamento da Receita Federal, do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, regulamentará a comprovação das doações feitas aos fundos, nos termos deste artigo. Parágrafo 4º. O Ministério Público determinará em cada comarca a forma de fiscalização da aplicação, pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, dos incentivos fiscais referidos neste artigo. Parágrafo 5º. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, a dedução de que trata o inciso 1 do caput. Inciso 1. Será considerada isoladamente, não se submetendo a limite em conjunto com outras deduções do imposto e, inciso 2, não poderá ser computada como despesa operacional na apuração do lucro real. Artigo 260-A. A partir do exercício de 2010, ano calendário de 2009, a pessoa física poderá optar pela doação de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260, diretamente em sua declaração de ajuste anual. Parágrafo 1º. A doação de que trata o caput poderá ser reduzida até os seguintes percentuais aplicados sobre o imposto apurado na declaração. Inciso 1 e 2 vetados. Inciso 3. 3% a partir do exercício de 2012. Parágrafo 2º. A dedução de que trata o caput, inciso 1, está sujeita ao limite de 6% do imposto sobre renda apurado na declaração de que trata o inciso 2 do caput do artigo 260. Inciso 2. Não se aplica à pessoa física que: a linha A. Utilizar o desconto simplificado. A linha B. Apresentar a declaração em formulário ou, a linha C, entregar a declaração fora do prazo. Inciso 3. Só se aplica às doações em espécie e, inciso 4.
não exclui ou reduz outros benefícios ou deduções em vigor. Parágrafo terceiro. O pagamento da doação deve ser efetuado até a data de vencimento da primeira cota ou cota única do imposto, observadas instruções específicas da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Parágrafo quarto. O não pagamento da doação no prazo estabelecido no parágrafo terceiro implica a glosa definitiva desta parcela de dedução, ficando a pessoa física obrigada ao recolhimento da diferença do imposto devido apurado na declaração de ajuste anual, com os acréscimos legais previstos na legislação. Parágrafo 5º. A pessoa física poderá deduzir do imposto apurado na declaração de ajuste anual as doações feitas no respectivo ano calendário aos fundos controlados pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente municipais, distrital, estaduais e nacional, concomitantemente com a opção de que trata o CAPT, respeitado o limite previsto no inciso 2 do artigo 260. Artigo 260-B. A doação de que trata o inciso 1 do artigo 260 poderá ser deduzida. Inciso 1. Do imposto devido no trimestre, para as pessoas jurídicas que apuram o imposto trimestralmente. E, inciso 2. Do imposto devido mensalmente no ajuste anual para as pessoas jurídicas que apuram o imposto anualmente. Parágrafo único. A doação deverá ser efetuada dentro do período a que se refere a apuração do imposto. Artigo 260-C. As doações de que trata o artigo 260 desta lei podem ser efetuadas em espécie ou em bens. Parágrafo único. As doações efetuadas em espécie devem ser depositadas em conta específica, em instituição financeira pública, vinculadas aos respectivos fundos de que trata o artigo 260. Artigo 260-D. Os órgãos responsáveis pela administração das contas dos fundos dos direitos da criança e do adolescente nacional, estaduais, distrital e municipais devem emitir recibo em favor do doador, assinado por pessoa competente e pelo presidente do conselho correspondente, especificando: inciso 1, número de ordem; inciso 2, nome, cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ, e endereço do emitente; inciso 3, nome, CNPJ ou cadastro de pessoas físicas, CPF do doador; inciso 4, data da doação e valor efetivamente recebido e, inciso 5, ano calendário que se refere à doação. Parágrafo 1º. O comprovante de que trata o caput deste artigo pode ser emitido anualmente, desde que discrimine os valores doados mês a mês. Parágrafo 2º. No caso de doação em bens, o comprovante deve conter a identificação dos bens, mediante descrição em campo próprio ou em relação anexa ao comprovante, informando também, se houve avaliação, o nome, CPF, o CNPJ e endereço dos avaliadores. Artigo 260-E. Na hipótese da doação em bens, o doador deverá: inciso 1. Comprovar a propriedade dos bens mediante documentação hábil. Inciso 2. Baixar os bens doados na declaração de bens e direitos quando se tratar de pessoa física e na escrituração no caso de pessoa jurídica e, inciso 3, considerar como valor dos bens doados. Alínea A. Para as pessoas físicas, o valor constante da última declaração do imposto de renda, desde que não exceda o valor de mercado. Alínea B. Para as pessoas jurídicas, o valor contábil dos bens. Parágrafo único. O preço obtido no caso de leilão não será considerado na determinação do valor dos bens doados, exceto se o leilão for determinado por autoridade judiciária. Galera, é isso aí. Esse foi o 23º episódio do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069. Se você gostou desse episódio, força o dedo no likezão aí. Deixe o seu like. Até a próxima. Tchau.